Um pouco para cá ou... Então, deixa eu só te falar aqui. Tua câmera aqui, a minha lá, essa tá. nossa. É isso aí, gente. Estamos aqui nos preparando, mas já entrando ao vivo aqui em mais um episódio do Virando o Jogo. Episódio 148 na melhor uma plataforma de notícias do Amazonas atual. Aqui, hoje a gente vai conversar sobre um assunto super interessante. Olha que legal, a gente vai falar sobre comunicação que gera impacto. E tudo isso, obviamente, que a gente vai conversar, bater um papo com o meu convidado Luiz Neves, que daqui a pouco eu vou apresentar um pouco mais ele. Mas antes disso, eu quero agradecer a sua audiência que está conosco ao vivo nessa tarde maravilhosa. Manaus, 16 horas e 46 minutos. Pós-Copa do Mundo, todo mundo daquela ressaca da Copa do Mundo, né? Fomos eliminados no último domingo e agora está todo mundo assistindo aos jogos, mas não com a mesma emoção, não com a mesma vibração, não com o mesmo Olé Brasil, mas faz parte do jogo. Alguns ganham, outros perdem, e nós estamos aqui para virar o jogo e ganhar. Isso dito, tudo isso no oferecimento de IBV na tela com você. Há 25 anos, nós do IBV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Gente, olha só. A gente está aqui para conversar, para bater um papo super legal e hoje, como eu falei anteriormente, comunicação que gera impacto. O meu convidado é o Luiz Neves, que ele cursou administração na UFAM por 2 anos, de 2012 a 2014, cursou direito na Uninorte, Manaus, formando em 2017, iniciou sua trajetória no grupo Em Tempo de Comunicação em 2018, onde ficou como diretor até 2022. Em 2023, fundou o jornal e portal Vanguarda do Norte. Eu tenho o prazer de receber a partir de agora Luiz Neves. Luiz, tudo bem? Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo, vamos conversar um pouquinho, entender melhor aí nas particularidades do Vanguarda do Norte e entender a sua percepção acerca da comunicação que hoje vem se modificando a cada dia. É um mercado que realmente tem evoluído muito, alterado bastante. Eu acho que para nós que temos um jornal impresso e um portal, o nosso grande desafio é trazer a credibilidade do impresso com a acessibilidade do digital. Eu acho que essa é a grande sacada, até porque hoje em dia você deve saber o número de portais de notícias que se tem. Cada ano vão aparecendo mais e mais. Nós temos uma enxurrada de portais, né? Exatamente. E o jornal impresso ele se mantém ainda com uma credibilidade muito grande. Afinal de contas, depois que sai no papel, não tem como apagar, não tem como editar. Está no papel. Ali está e ali ficará. Exatamente. Gente, isso foi só um spoiler e tudo isso, obviamente, que eu vou aproveitar, vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, para você que está do outro lado, para a gente conversar com o meu convidado. Mas vejam só, o Vanguarda do Norte é um jornal impresso e portal de internet, com a missão de oferecer informações de qualidade, de forma imparcial e responsável, com as principais notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e mundo. O nome Vanguarda do Norte é uma clara declaração de compromisso com o progresso e desenvolvimento contínuo da região, mantendo foco no factual. Porém, com a cobertura crítica e aprofundada dos principais eventos e fatos do cotidiano local. O Vanguarda também se posiciona como uma plataforma de promoção para artistas, eventos e shows, a fim de enriquecer ainda mais a vida cultural da região. E é isso que a gente vai conversar. Luiz, como é que está sendo essa transição, ou melhor, como que foi essa mudança, o quebra de paradigmas, já que você iniciou sua formação de administração e depois migrou para o direito? Como essas duas áreas influenciam na sua atuação como empresário da comunicação? A administração, eu acho que ela é, não vou dizer essencial, mas ela ajuda bastante quando você está administrando uma empresa, quando você está empreendendo. E a área do direito, ela te dá um leque de conhecimento muito grande. Eu acho que mesmo quem não trabalha na área jurídica, sempre é bom entender de legislação. E no meio de comunicação, isso é importantíssimo. Um exemplo claro é o ano que nós estamos, que é um ano eleitoral. Ok. Nós da comunicação, você sabe, há regras claras, há regras rígidas de como fazer as publicações, como dar oportunidade para os candidatos, como manter uma reportagem imparcial e deixar que o leitor, o internauta, chegue às suas próprias conclusões. Eu acho que isso é muito importante. Você não, óbvio, com a exceção de articulistas e opiniões, que você
óbvio, vai atrás pela opinião deles, mas eu acho que o nosso dever é dar os fatos, e cabe ao leitor e ao internauta interpretar da forma que ele achar que deve. Legal. Luiz, antes da gente continuar, me chama muita atenção ainda vocês terem uma edição impressa. E a gente está recebendo aqui, gente, olha só, de verdade, né? A melhor maneira de ler jornal é impressa, é mais gostosa, é mais agradável. E o atual, a meu ver, posso estar enganado, é um dos poucos que ainda estão circulando impresso. Como que é essa manutenção desta raridade que é manter um jornal, e olha que a qualidade é muito legal, impresso nos dias atuais, com tanta evolução do digital? Então, Muito legal. não, o jornal, desde o papel até a impressão, as chapas, nós temos a sorte de ter grandes parceiros que trabalham com a gente para manter essa qualidade. E óbvio que o mundo está migrando para o digital, nós sabemos disso, todo mundo sabe, mas o impresso ainda tem um valor muito grande, não só com uma população que já vem da época do impresso, que era o único meio de receber notícia, mas como credibilidade também. Ok. Porque, por exemplo, se você sobe uma matéria no portal e algum tipo de censura, alguma coisa, você vai lá no sistema e diz, uma vez que saiu no impresso, não tem mais censura. Tá lá, ela fica e traz a credibilidade de que depois que sai no impresso, você é responsável pelo aquilo que foi impresso. E eu acho que muitas pessoas, principalmente numa era de fake news muito grande, de até inteligência artificial, algo analógico e físico que você pode pegar, tem um valor muito grande. Inclusive tem parceiros nossos de empresas relativamente mais novas, de fundadores mais novos, que quando vêm nos procurar para fazer publicidade ou reportagem, eles querem o impresso. Porque o impresso traz essa credibilidade. Principalmente pessoas até do mercado financeiro. Porque se você está pedindo dinheiro das pessoas para investir, credibilidade nunca é demais. Perfeito. Eu acho muito legal essa percepção, essa concepção de vocês. E penso que sempre tem um mercado, sempre tem um público, né? Independente do veículo, sempre vai ter um público. Mas, Luiz, você começou lá atrás, no Intempo, né? E como foi, como surgiu essa oportunidade de você ingressar no grupo Intempo de comunicação e permanecer lá por um período extenso? Então, o grupo Intempo, na época, era da minha família. Ok. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui chamado para trabalhar na empresa da família, supostamente até eu ingressar mais no mundo jurídico. E eu acabei me apaixonando pelo mundo da mídia. Eu comecei na TV Intempo, que era do SBT na época, e eu gostei muito dos programas, dos debates, eu consegui acompanhar os diretores, acompanhar o estúdio, e foi um lugar que eu acabei me encontrando cada vez mais. Depois eu fui para a parte impressa do grupo, que foi o meu verdadeiro amor, e foi uma coisa que eu realmente gostei porque ele abre um leque muito grande. Eu acho que você consegue... É uma responsabilidade muito grande, porque você consegue ajudar muitas pessoas e dar forma a opiniões, mas você também consegue prejudicar se você quiser. Então, esse equilíbrio entre a responsabilidade, esse equilíbrio que você tem que ter entre querer dar o furo, mas ao mesmo tempo dar as informações corretas. Porque sempre tem essa. Quando você está na mídia, você quer dar aquele furo de reportagem ali, ser o primeiro. Só que eu acho que agora o caso é mais de você dar a informação certa. E não só ser o primeiro. Eu acho que essa velocidade tem um lugar na internet, mas mais para mídia social. Acho que notícias em si, principalmente hoje, quanto mais detalhes você conseguir, quanto mais fontes você tiver, quanto mais você conseguir envolver o leitor e mostrar para ele por que numa era de clickbait, porque ele tem que escolher a sua história numa era de clickbait, eu acho que é muito importante. Bacana. Luiz, me diz uma coisa. A gente vem aí, a gente mencionou muito rapidamente aqui que a gente tem uma infinidade de portais, né? A gente hoje, quando a gente olha para a nossa região, a gente olha para Manaus, propriamente dito, você tem uma infinidade. São centenas de portais que estão aí à disposição do internauta, do leitor, enfim. A que você acredita essa grande quantidade de portais e como
internauta, o telespectador, o ouvinte, aquele que está conosco no Virando Jogo, como que ele pode distinguir aquele que efetivamente tem credibilidade do que não tem? Então, eu acho que esse boom dos portais se deu principalmente por uma noção errada até da maioria das pessoas, que é muito fácil, é só você copiar e colar de algum lugar, ou é só você dar o básico da notícia, dar um título chamativo, no máximo sutiã, e a atenção das pessoas não vai além disso, que eu acho que é errado. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando notícias mais sérias, mais trabalhadas, mais profundas. E assim, eu acho que o grande diferencial das empresas que têm credibilidade é, querendo ou não, o histórico. Eu acho que o modo como você dá uma notícia, seja ela sensacionalista ou não, eu acho que o modo como você cobre um fato que acontece, ou vamos supor, uma operação da Polícia Federal, você sempre consegue distinguir aqueles que estão realmente só atrás do clickbait. Normalmente é uma foto chamativa, operação, com o nome do rapaz, a cara do e outros que falam do que realmente a operação se tratou, do que se trata, como vai, por que está acontecendo, como foi. E eu acho assim que você consegue diferenciar muito pelo título, pela forma que a notícia é apresentada e pelo que o veículo, qual é a cobertura que o veículo dá dos eventos. Eu acho assim que você tem uma certa responsabilidade, principalmente com matérias mais sensíveis, casos de assassinatos, por exemplo, acidentes de carro. Eu acho que, querendo ou não, tem uma fetichização do grotesco, do assassino. E eu acho que vários portais sensacionalistas seguem esse caminho. E quando você vai ver as matérias, tem 2 parágrafos. E é igual numa imensidão de portais. E você vai ver que são poucos, 1 ou 2, que realmente falaram com a vítima, com o vizinho, ou, sabe, se aprofundaram mesmo de fazer. Tem uma investigação por trás da notícia, né? Por trás, porque o jornalismo, eu acho que é você aprofundar a história, você realmente fazer com que o leitor simpatize com aquele personagem ou com aqueles personagens. Por que ele deveria se importar com essa história? Olha, porque ela é profunda, porque ele consegue falar com várias pessoas, da visão de várias pessoas daquilo, em vez de ser só um celular que você tá, acidente de carro tal, ou operação tal, ou economia, decisão XYZ. Eu acho que o jornalismo, quando ele é bem feito, ele é essencial. Bacana. E me diz uma coisa, já que a gente está falando desse jornalismo bem feito, a gente está falando dessa infinidade de portais, mas obviamente que sempre existe a possibilidade da gente fazer um filtro, da gente entender o que efetivamente, ou o que efetivamente devemos nos aprofundar e ler. Como que surgiu, né, o que te motivou a criação do Vanguarda do Norte? Como eu disse, eu já tinha me apaixonado pela mídia impressa, era uma coisa que eu realmente me encontrei, tanto na administração quanto trabalhando com pessoas incríveis. Então, mas chegou uma hora com uma empresa familiar que você quer seguir o seu caminho, você quer ter a sua própria empresa, e eu tive a oportunidade de ter como parceiro pessoas incríveis que toparam, desde jornalistas, administradores, diagramadores gráficos e os colunistas sociais, que a Maz, inclusive, que já esteve aqui no seu programa. Aproveitar esse bate-papo aqui para mandar um super beijo para a Maza Lopes, que inclusive é colunista do Vanguarda do Norte, é uma queridíssima, ela falou muito bem de vocês, falou muito bem do portal. Aproveitar para mandar um beijão para você, Maza, agradecer a indicação, que eu tenho certeza que tem muita gente curtindo e aproveitando esse momento para a gente conseguir discutir, debater e falar, né, sobre imprensa, falar sobre o jornal impresso, falar das percepções aqui do Luiz, que isso é importante. Beijão, Maza. E aí é péssimo. Então eu conversei com todo mundo, apresentei a ideia, falei que eu queria começar o meu próprio jornal, mostrei o projeto de jornal, falei que eu queria que fosse um jornal o mais factual possível. A ideia de um jornal focado realmente para aquelas pessoas que gostam de matérias mais aprofundadas, não querem um conteúdo sensacionalista. E a equipe de pessoas que estavam comigo concordou e, assim, você sabe que empreender é muito difícil. Sim, sim. Então, óbvio que eu tive apoio da família, apoio de amigos, de parceiros. E nós tivemos a nossa primeira edição em 2023, dia 4 de março.
foi a primeira edição do Vanguarda, e de lá para cá nunca foi. Entre erros e acertos, desde o papel que nós utilizamos na primeira edição, não era esse papel bonito que você está vendo, mas assim, erros e acertos. E o retorno tem sido incrível, na verdade. Legal. E me diz uma coisa, qual foi a notícia, qual foi o fato mais inusitado que vocês já tiveram a oportunidade de estampar, seja no impresso ou no digital? Nossa, o fato mais inusitado... O que te lembra, assim, uma coisa assim, mais inusitada? Olha, sendo bem honesto, 2023, vamos lá, eu acho que a volta do Trump, por incrível que pareça, eu acho que eu fico impressionado, nós, no Manaus Amazonas, assim, como nós somos conectados com o mundo. Nós botamos a volta dele na capa do jornal, eu lembro, e foi a matéria mais acessada, mesmo sendo uma eleição estrangeira, mesmo sendo... Foi uma das capas que teve mais retorno, umas matérias assim. Legal. O que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque o amazonense ele é muito conectado com o resto do mundo. Tem, óbvio, uma certa ligação maior até com os Estados Unidos, mas eu digo assim, é muito, muito conectado. Então, uma das nossas matérias mais acessadas são de turismo. Novos lugares, tanto no Brasil quanto lá fora. Matérias do agro, nós tivemos a oportunidade de mandar um repórter para um agrofest no Sul, que foi bem legal. Então, mostra assim que o leitor, o internauta amazonense, ele é super conectado com o que acontece no Brasil e no mundo. Então, essa do Trump, período eleitoral, sempre. Período eleitoral vai começar a esquentar agora, né? A gente nós finalizamos o boi, né? Aí entramos aí no período de Copa do Mundo, agora é só eleição, agora é só falar de eleição. Inclusive, agora a gente vai ter todas as fontes, né? Todos os holofotes para a política. E eu acho que é uma das eleições que, principalmente a gente que é de mídia acompanha, o interesse do leitor em mais matérias políticas, assim. Eu acho que cresceu muito agora, eu acho que as pessoas estão... Você acha que as pessoas estão mais politizadas? Acho que sim. Desde os jovens, por exemplo, que todo mundo fala que são um pouco mais interessados, mas eu acho que está muito energizado para ambos os lados, mas muito energizado. Eu acho que as pessoas estão mais ligadas ao legislativo, que antes era talvez um pensamento secundário, agora já está vindo mais para frente, não só os executivos. Então, por exemplo, se a gente faz uma matéria que o Senado passou uma nova proposta, os internautas questionam quais foram os votos dos senadores, como votou cada partido, coisa que nós não víamos antes. Legal. Então eu acho assim que o interesse em política cresceu muito. E aí volta para aquela questão da credibilidade, porque num oceano de portais, todos dando notícias ou conflitantes ou paradoxos, você vai aonde? E aí, nesse ponto do impresso, nos ajuda muito, porque a pessoa pensa que, não, mas eles têm impresso. Então, saiu no impresso, com certeza, a verificação foi maior. Ficou registrado ali. Ficou registrado, então a responsabilidade deles deve ser maior. Então, isso mostra também essa conscientização com a credibilidade. Perfeito. Luiz, eu vou pedir um minutinho para você, Claro. Vou falar com quem está do outro lado agora, te convidar para tomar a melhor água do Amazonas, aquela que efetivamente mata a sede com maior pH, e vou falar com você do outro lado. E vou falar de quê, gente? Vou falar do nosso Minuto Empreendedor, tudo isso aqui comigo, Marcelo Salum, no Virando o Jogo. E nesse Minuto Empreendedor, a gente está falando de gestão, de negócios, de formações diferenciadas. Eu quero falar com você que é gestor de sucesso. Você que é gestor de sucesso precisa ter, primeiro, planejamento. Depois é importante que você tenha estude o seu negócio, tenha conhecimento de cenários, que você tenha técnica, que você tenha atitude e tenha motivos para agir. Esse gestor é que vai conseguir replicar a informação, vai ter uma informação assertiva, que vai conseguir convergir o time para resultado. E ser gestor não é simplesmente você delegar ou delargar, mas é você ter conhecimento, você ter a prática e unir conhecimento e prática para que você possa ter uma boa execução. E hoje, no mercado atual, o gestor que executa com estratégia, planejamento, tática, estudo e motivação terá resultado. Tudo isso aqui no nosso Minuto Empreendedor, comigo, Marcelo Salum. E aproveitando que a gente está falando aqui do Minuto Empreendedor, falando de informação legal, bacana, de coisas legais, eu quero
chamar a tua atenção para o nosso super parceiro que é Edebrindes. Edebrindes que você acessa agora, www.edebrindes.com.br, dos melhores brindes. Aquilo que você imaginar de brinde legal, seja um esquise, uma mochila e um negócio interessante, eles têm aqueles brindes sustentáveis. Acessa agora www.edebrindes.com.br ou @edebrindes do Instagram e você vai ter uma infinidade de brindes super legais para você dar para o seu cliente interno ou para o seu cliente externo. E eu volto aqui agora com o meu convidado, com o Luiz Neves, que a gente está conversando aqui sobre a criação e desenvolvimento do Vanguarda do Norte. A gente está falando aqui sobre como é importante você ter 2 veículos, né? Tanto digital quanto físico. O que gera mais credibilidade ou o que gera credibilidade? Como que você faz para você apurar o fato para levar essa informação para o leitor, para o internauta? Luiz, como que é o processo de checagem de informação que vocês têm lá na Vanguarda do Norte? Até porque nós estamos vivendo estamos sendo bombardeados de fake news. Isso é né? verdade. Essa é a grande verdade que a gente tem em fake news. A gente tem o advento da inteligência artificial, que por um lado ela é extremamente valiosa, importante e traciona, mas também as pessoas podem utilizar de maneira equivocada ou errônea. Como que vocês fazem a checagem da informação de qualidade para que seja transmitida ao público? Bom, a nossa equipe tem uma responsabilidade muito grande de checar todas as fontes. Então, se é uma notícia internacional, ver quais veículos internacionais estão ativamente dando essa notícia, se as fontes principais soltaram nota. Então, por exemplo, se o Itamaraty soltou nota, ou se só está em algum outro lugar que o Itamaraty falou, não, no site do Itamaraty, no comunicado do Itamaraty, o que ele disse. Cadê o documento? Que aí a gente volta à questão da parte impressa e de ter a parte analógica. Cadê o documento? O que o documento diz? Ah, diz isso. Então conseguiu verificar isso? Não conseguiu? Não, mas estão dizendo que ele disse. Não, mas estão dizendo quem? As fontes estão dizendo? Ou tem um vídeo do personagem em questão dando essa fala? E eu acho que às vezes a gente, aquilo que eu falei, a gente acaba trocando a velocidade pelo furo, mas prisando a veracidade da notícia. Perfeito. Então a checagem ela pode atrasar um pouco quando a notícia sobe ao ar? Pode, mas eu acho que é uma troca mais do que justa. É aquilo que você acaba estancando, aquilo que pode ser apenas uma nuvem, né, daquilo que é uma verdade. Pode. E deixa eu te perguntar, na sua visão, o que diferencia uma comunicação que apenas informa de uma comunicação que realmente gera impacto? Eu acho que só informa, ela não consegue segurar o espaço na cabeça do leitor ou do internauta. Por exemplo, você está no seu celular, você está vendo, e são várias notícias o tempo todo bombardeado, você lê o título, vê a foto, legal, curte, não curte. E eu acho que quando a notícia é bem trabalhada, você para, você lê, você comenta, você engaja, você faz questão de fazer parte daquela discussão. Eu acho que uma matéria que impacta, ela faz isso com você. Você quer participar da discussão, você quer interagir, você quer falar a sua opinião, ou você vai nos comentários para ver a opinião de outras pessoas a respeito daquele tema. Eu acho que a informação que impacta, ela engaja, ela gera vontade de você querer participar daquela discussão, mais do que você só olhar, acho legal. Então, se a notícia está engajando, se a notícia está provocando conversa, está provocando discussão, eu acho que é o nosso alvo ali, é dar notícias que provoquem discussão, até porque você não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com você, mas nós também não podemos discordar do que é fato. Então, o fato é este, não tem discordância em relação a isso. Agora, a sua visão em relação a ele, a minha visão em relação a ele... A interpretação pode ser diferente. Exatamente. Né? E agora nós estamos num momento relativamente que eu acho bem perigoso, é que está começando a ser questionado o fato em si. Porque antes não se questionava o fato. Tinha o fato e eu questionava a minha opinião sobre e a sua opinião sobre. E agora há opiniões que estão tendo o mesmo peso que um fato, mesmo sem serem só opiniões. Eu acho que isso é muito perigoso. Bacana. Luiz, deixa eu te perguntar, como que um veículo de comunicação pode contribuir para o desenvolvimento social e econômico de uma região? Como é a tua percepção acerca de desenvolvimento social e econômico? Eu acho muito. Um exemplo, vamos supor que você tem uma banda regional que está começando agora.
Uma banda regional que está começando, ela ainda não tem os recursos para fazer uma grande campanha de marketing, ela ainda não tem aquele total controle do público, nem tem o seu público formado ainda. Então, um bom repórter, se ele escrever uma boa matéria sobre essa banda regional, ele vai não só ajudar a banda, mas vai trazer mais pessoas, mais leitores, a ter uma mente mais aberta sobre a música regional, por exemplo. Então, só aí ele está ajudando tanto a banda que está começando, os pequenos, como também está abrindo a cabeça das outras pessoas para, olha, realmente essa banda regional, e pode até gerar a procura de outras bandas regionais. Olha, eu gostei da história dessa banda. E isso, claro, se a matéria for bem escrita. Ou, por exemplo, oportunidade de emprego. Você, não estou em nenhum momento te chamando de velho, mas você lembra que antigamente emprego se procurava no jornal? Certo. Saía no Classificado de empregos. no classificado, você ia, circulava, tinha um número da entrevista de emprego. E eu acho que, de uma certa forma, a mídia, a imprensa continua com isso, porque se você vê uma matéria falando de um bom escritório de investimento, de advocacia, e aquilo, você lendo aquela matéria, conectou com você, você talvez queira trabalhar naquele escritório. Então, ou aquele escritório que está começando, ele tem uma história legal, tem uma trajetória boa, e aquilo vai dando margens para as outras pessoas começarem também. Então, se você lê uma matéria sobre uma empresa que enfrentou dificuldades e agora obteve sucesso, e você tem uma empresa que está enfrentando dificuldades, aquilo ali pode lhe dar um a mais para você continuar, ou você buscar de alguma forma adaptar o que aquela empresa fez para fazer para você. Eu acho que a visibilidade que a imprensa dá não tem limites os benefícios que ela pode ter, tanto para os pequenos quanto para os grandes negócios. Bacana. Luiz, vou pedir mais um minutinho para você. Claro. Quero falar com você do outro lado. Você que está aí na nossa audiência aqui no Amazonas Atual, o maior site de notícias, a gente está conversando sobre notícia, informação de qualidade e aquela informação de verdade. E já que a gente está falando sobre isso, quero dar uma dica para você super legal sobre o livro Story Brand. Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para a sua marca. A metodologia Story Brand de Donald Miller provou ser uma solução para as dificuldades que os líderes empresariais enfrentam. Quando falam sobre seus negócios, essa abordagem revolucionária, concentrada em criar uma conexão com os clientes, fornece aos leitores a vantagem competitiva definitiva, revelando o segredo para fazê-los captar e apelo irresistível dos benefícios de usar seus produtos ideais ou serviços. Story Brand faz isso ensinando aos leitores os 7 elementos universais das histórias que influem todos os seres humanos, a verdadeira razão que leva os clientes a comprar. Então fica a dica para você do livro Story Brand, crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. O autor é Donald Miller. Você pode consultar aí nos principais portais e adquirir esse que é um baita de um livro muito legal, muito bacana, que eu recomendo para você, meu internauta, e você que amanhã nos acompanha também no Spotify. Esse papo é muito legal, que a gente sempre traz um conteúdo de verdade para você e traz informação para que você possa ouvir posteriormente. E falando de coisas legais, coisas bacanas que a gente está conversando aqui nessa tarde, eu não posso deixar de falar com você sobre o nosso FrontSys. FrontSys que é o maior sistema de gestão, sistema integrado na palma da sua mão. FrontSys que você tem lá o modo Organ. E nesse módulo Organ você vai conseguir convergir toda a informação do seu negócio para tomada de decisão. Então você tem gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque, prestação de serviço e gestão fiscal. Tudo isso em apenas um clique, ou seja, você ganha tempo da tomada de decisão e você vai conseguir gerir melhor o seu negócio. Entre em contato agora mesmo pelo 98590-4300 e você vai receber um dos consultores FrontSys no seu escritório ou na sua empresa, para que você possa ter a informação na sua mão. Ok? Muito legal essa tarde aqui, muito legal nós estamos aqui conversando com o Luiz Neves, falando sobre informação, sobre tecnologia, sobre esse novo momento que a comunicação vem ocupando nos dias atuais. E voltando aqui com o meu convidado, Luiz, deixa eu lhe perguntar sobre um assunto super importante. Como que a gente deve agir, né? Como que uma empresa deve agir para ela ter uma comunicação assertiva com
o seu colaborador internamente e, de certa forma, usar os meios de comunicação para ter uma comunicação externa. Como que é a sua percepção acerca disso? Eu acho que você se conectando bem com a sua empresa significa você falar de forma direta, objetiva, você não ter medo de ter conversas difíceis que precisa ter. Se tem que ter uma mudança de rumo na empresa, é melhor mudar rápido, agora, com direcionamento, do que você querer empurrar com a barriga e fazer pequenos ajustes. Eu acho que o gestor tem que reconhecer se o modo de gestão dele está errado, não está dando resultado. Tem que ter a humildade de reconhecer isso, chamar a equipe. Bacana. Perdão. Chamar a equipe e falar, não está dando certo, nós vamos mudar, dar um 180, procurar o que está dando certo, aprender com os erros para não repeti-los. E eu acho que como você comunica isso para os colaboradores é importantíssimo, porque você tem que passar de uma forma que nós estamos todos no mesmo barco. O sucesso da empresa é o nosso sucesso. Conforme mais a empresa cresce, mais oportunidade cresce para eles. Principalmente no caso da imprensa, por exemplo. Se o jornal está num lugar de destaque, as matérias vão ter um lugar de destaque, o seu nome como autor dessas matérias vai ter um lugar de destaque. Na questão dos colunistas, os eventos que eles prestigiam têm um prestígio maior, eles vão ser chamados para cada vez eventos maiores, eventos importantes. Então, eu acho que quando você comunica qual é o objetivo da empresa, como você pretende chegar, e o colaborador entende de forma objetiva, em vez de você ficar querendo usar uma linguagem difícil ou querer super complicar uma coisa que é simples. Ponto A para o ponto B, esse é o modo que nós vamos chegar. Está na metade do caminho, não está dando certo, não vamos dar morro em ponta de faca. Olha, vamos mudar, vamos repensar e aceitar ideias também. Porque muitas vezes o colaborador ele tem uma ideia de como a empresa pode melhorar, como ela pode ter mais sucesso. Então, eu acho que para o gestor ter essa humildade também de chamar a equipe. O que você acha disso? Você acha que está no caminho certo? Você acha que essa matéria aqui foi boa, foi ruim? Nós estamos... Eu acho que o input do colaborador é importantíssimo numa gestão. Muito legal, interessantíssimo. Luiz, agora a gente vai para a parte final do nosso podcast aqui Virando o Jogo. E nessa parte final a gente vai falar sobre o que a gente chama aqui de vai e vem. Perguntas únicas, perguntas rápidas e respostas únicas. Nesse vai e vem, Luiz, o que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? A execução impecável. Comunicar é? Comunicar é impactar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Persistir. Sua maior alegria? Família. Seu diferencial? Credibilidade. Quem é Luiz Neves? Um empreendedor que procura cada vez mais impactar de forma positiva a sociedade que ele vive. Bacana. Luiz, quero agradecer muito esse bate-papo, passa muito rápido. Não, né? passa mesmo. Essa ampuleta aqui é para direcionar a gente, porque senão a gente tem assunto para ficar aqui horas e horas conversando, mas quero muito agradecer a tua presença, agradecer por esse bate-papo e gostaria que você se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e de quem vai ouvir a gente no Spotify depois. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela audiência. Eu espero que tenha sido informativo, no mínimo impactante, na melhor das hipóteses. E eu queria aproveitar para falar do nosso evento. Perfeito. Nosso evento do Dia dos Pais vai ser uma parceria do jornal Vanguarda do Norte com a BMW Braga Motors. Vai ser em agosto. Com uma edição do Dia das Mães, nós escolhemos 8 pais, cada um profissional de destaque em sua área, que vai ser homenageado. Nós vamos passar mais detalhes mais próximo do evento, mas será um prazer contar com a presença de todos, inclusive a sua, Marcelo. Obrigado, agradeço aí de antemão. Luiz, quero agradecer muito esse bate-papo e agradecer a você do outro lado, você que esteve conosco nessa tarde, você que está conosco toda semana e dizer que é um prazer tê-lo aqui. E sempre a gente busca trazer a melhor informação no menor espaço de tempo que você possa usufruir. Você é empreendedor, você é empresário, sempre tendo um conteúdo que possa executar e trilhar a sua jornada. Forte abraço a todos e até a próxima semana comigo, Marcelo Salum, no próximo episódio, Virando o Jogo.